Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas da Silva e hoje eu estou aqui para apresentar um seminário da disciplina de materiais compósitos, que era analisar um artigo que falasse sobre algum compósito, algum desenvolvimento de algum compósito, né? Essa disciplina do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da FEPEL. Vamos lá, setor de apresentação. Então, esse artigo que eu estou aqui apresentando para vocês, acabei estudando ele também. Ele busca desenvolver um novo compósito para a construção civil, né? Que esse compósito seja tanto ecologicamente correto quanto economicamente viável para a indústria da construção civil. Com isso, esses autores pensaram em fazer placas que tivesse a junção de isopor com gesso. Então, segundo os autores, esse novo material tem a função de substituir os tijolos tradicionais cerâmicos. E ainda, esse aqui tem dados relativos a ensaios de condutividade térmica e compressão desse novo material. O que justificou esse trabalho é o grande déficit habitacional que existe aqui no nosso país, cerca de 6,6 milhões de moradia. Ainda existe uma grande dificuldade em erradicar esse problema devido à grande construção dessas casas e o custo elevado para que isso aconteça, né? Então, a indústria da engenharia civil sempre busca as maneiras de estudar e de procurar materiais alternativos e que sejam também ecologicamente corretos e que venham a atender às exigências térmicas, mecânicas, para que uma obra se tenha, né, para que uma casa se tenha. Então, portanto, né, é de extrema importância que tem estudos de novos materiais ecologicamente corretos para a área da construção civil. E esse artigo vem aqui para mostrar uma nova tecnologia para nós, para ajudar essas moradias de baixa renda. Vamos aqui apresentar uma revisão bibliográfica, né? Vamos apresentar aqui que é um compósito. Um compósito é a mistura de dois ou mais materiais, a junção, né, de dois ou mais materiais, para que seja melhorado algum componente desses materiais. Como assim, Lucas? Nós temos, por exemplo, o gesso, vai ser adicionado isopor, e nele nós vamos ter um objetivo, que é melhorar a resistência mecânica, ou melhorar a condutividade térmica. Então, essa é a função de um compósito, né? Então, o objetivo principal em produzir compósito é de combinar diferentes materiais para produzir um único dispositivo com propriedades superiores ao dos componentes unitários, né? Então, a maioria dos estudos de compósitos visa obter uma melhoria na propriedade mecânica, elétrica, óptica, entre outras propriedades que vêm a ser interessante para o nosso estudo. Já os aspectos térmicos, né? Para todo novo material que a gente vai estudar ou vai desenvolver, a gente tem que dar atenção à condutividade e à difusidade térmica desse material, que são necessários para o dimensionamento de elementos de isolação, né? Então a gente tem que prestar atenção nesses dois termos e, e priorizar o aspecto térmico dessas propriedades dos novos materiais. Já o conforto térmico, né, segundo a Associação Americana dos Engenheiros de Refrigeração, ele nada mais é do que o estado de espírito que expressa satisfação com o ambiente que ele está inserindo, com o ambiente térmico, né? Então, o conforto térmico ele é essencial para a sensação de bem-estar do ser humano. Então, é muito importante a gente priorizar pelo conforto térmico, né? É essencial, porque no qual o ambiente dependerá de fatores ambientais, como temperatura do ar radiante, temperatura radiante térmica, umidade relativa, ventilação, e também como fatores individuais, né? Atividade desenvolvida naquele ambiente, taxa de metabolismo da pessoa e resistência térmica da roupa que ela vai estar usando, né? E dos materiais que vai estar inserido naquele ambiente. Então, a resistência térmica, ela tem uma fórmula que ela é bem importante para a gente apresentar aqui, na qual ela é a espessura da parede desse material, divididos pela condutividade térmica e pela área aparente ao fluxo de calor. Tá? Então,
Essa fórmula física aqui, ela é bem importante para que seja aplicada nessas paredes que foram desenvolvidas por esse artigo, para que se possa medir a resistência térmica dos materiais desenvolvidos. Também nós temos aqui a carga térmica, né, que é o fluxo de calor multiplicado pela área superficial que participa do processo de transferência de calor, né? Então, assim, nós temos uma taxa de fluxo de calor que vai tá desenvolvido pela nossa parede ou pelo nosso material que essa parede está sendo constituído. Então, aqui no caso dos fechamentos opacos, o ganho de calor é determinado simplesmente pelo produto da taxa de calor que atravessa pela sua área. Já a inércia térmica de um material é a capacidade que ele tem de impedir a variação da temperatura no interior das edificações, né? Aquela variação brusca. Dessa forma, os picos de temperatura interna dos ambientes podem ser modificados para reduzir as sensações de desconforto devido ao calor ou ao frio. Então, isso aqui é outro ponto importante para se desenvolver novos materiais e prestar atenção para o aspecto térmico, pelo conforto térmico do nosso ambiente e da nossa construção. Então, aqui, eles, né, os autores, eles separaram qual é a transferência de calor entre o meio e o ambiente, né, e separaram a densidade de alguns materiais utilizados na construção civil. Então, aqui está a densidade deles, tem EPS, o gesso, o cimento e a areia fina, né. A densidade de cada um deles ali catalogado ao lado, que o EPS é 0,025 gramas por milímetro, o gesso 0,8, cimento 1,2, areia fina 1,4. Então, materiais que possuem baixa densidade, cortiça, EPS, lã de vidro e concreto celular, que está aparecendo na tabela 1, tem baixa condutividade, principalmente devido à porosidade que apresentam. Neles, o ar confinado no interior dos poros dificulta a transferência de calor. Isso aqui é muito importante. Aqui vamos abordar algumas propriedades do isopor, que nada mais é que ele é um polistireno expandido, um plástico rígido, né? Ele tem a característica de ser leve, as densidades do isopor variam entre 10 a 30 kg por metro cúbico. Tem uma baixa condutividade térmica, ou seja, capacidade de isolamento térmico absurdo. Resistência mecânica, apesar de muito leve, né, o isopor tem uma resistência mecânica elevada, até por isso nós podemos ver que hoje em dia se faz muito laje pré-moldada com EPS, né, na qual eles usam a laje como se fosse uma forma e concreta tudo junto, então isso é muito útil. Baixa absorção de água, o isopor não é hidroscópico, mesmo quando imerso em água, o isopor absorve apenas pequenas quantidades de água, por isso que é usado como forma, né, isso é muito bom para as concretagens de forma de laje, de pré-laje, que hoje é muito comum. É muito fácil de manusear e é econômico, tomando em conta os diversos parâmetros como as quebras, mão de obra, manuseio, baixo peso, transporte, armazenagem. A embalagem de isopor resulta economicamente vantajosa. Agora temos aqui o meu querido gesso, que também faz parte da minha pesquisa aqui de mestrado, o gesso, né? É um mineral composto fundamentalmente do sulfato de cálcio hidratado, né? Ele está na fórmula química. Em geral tem cor branca, mas impurezas diversas podem dar-lhe aspecto acinzentado, amarelado, rosado ou até marrom. Tem um baixo coeficiente de condutibilidade térmica, sendo considerado um isolante térmico também, né? Tem boas características do gesso, é seu baixo impacto ambiental. Ele é praticamente 100% reciclável, né? Segundo pesquisas de outros autores, que eu estou abordando bastante no meu mestrado. As aplicações de construção civil para acabamento do reboco e do teto das habitações é muito comum se usar o gesso, né? Para revestimentos e para acabamento fino. O gesso entra também na composição do cimento Portland, na proporção de 2 a 3% como agente retardador de pega. E também ele é muito comum em aparelhos ortopédicos, em trabalhos de próteses dentárias, que é bem comum, que eu vou também abordar no meu mestrado. Então, aqui nós vamos apresentar agora os materiais e métodos, né? Primeiro, resolveu-se fazer a trituração do isopor e guardar ele num recipiente adequado. Vocês estão vendo nas fotos que o artigo veio apresentar para nós. Então, depois fez a mistura do isopor e gesso, com proporções iguais entre gesso e isopor, depois eles variaram essa proporção, né, deixando mais quantidade de gesso e depois mais quantidade de isopor, o famoso EPS, o polistireno, com a mesma quantidade de água. E ainda se tem um molde do composto que foi feito, né, um molde modular, que isso é bem importante, né. Isso fez a aplicação com argamassa. Pode estar vendo nessas imagens, né, a aplicação da amostra, caso popular em compósito.
Então nós estamos com alguns resultados e a conclusão que chegou nesse artigo, né? A condutividade térmica dele é bem aceitável, né? Se fosse só o gesso, teria uma condutividade térmica maior e essa condutividade térmica foi diminuindo ao longo que foi se colocando mais quantidade de isopor. E também temos as resistências à compressão das amostras, que todas ficaram numa média próxima de 6 MPa, e isso é muito bom para essas duas misturas de gesso mais isopor. Então deixo aqui o meu muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela professora de ter feito esse trabalho aqui para nós, até porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto e acabamos aprendendo mais. Obrigado.